Bom, pessoal, vou começar explicando para vocês as relações métricas de um triângulo retângulo, tá? Bom, aqui nós temos um triângulo, tá? Por que que ele é triângulo retângulo? Porque ele tem um ângulo reto, que é o ângulo que forma esse quadradinho aqui, certo? Significa que esse ângulo aqui, ele é formado por dois lados retos, certo? Que formam um L aqui. Então, vamos lá. Dentro de um triângulo retângulo, eu tenho três lados, tá? E eu preciso que vocês entendam o que é cada lado. Bom, esses dois lados aqui, eles são chamados de catetos, tá? Porque eles ficam do lado do ângulo reto, tá? Esse lado aqui vai chamar de lado C, esse lado aqui vai ser chamado de lado B, e o lado maior do triângulo, que é o que fica de frente com esse ângulo reto, ele é chamado de A. Então, esse lado que fica de frente com esse quadradinho aqui, que é 90 graus, um ângulo de 90 graus, é chamado de lado A. Dentro desse triângulo retângulo, o que vai ter dentro dele? Vai ter a altura. E o que é a altura? A altura vai ser da ponta desse triângulo aqui, que é a parte do ângulo reto, até o final da base, que é esse A aqui, tá? Do lado A. Então, eu vou traçar uma reta e eu vou chamar essa altura de H, tá bom? Então, vamos lá. É legal que vocês façam em casa também esse triângulo para vocês conseguirem fazer as questões, porque com ele na mão fica muito mais fácil de responder as questões, tá? Então, aqui eu vou chamar de H, certo? Vamos fazer um Hzinho mais bonitinho aqui. Pronto. Um H, certo? E o que aconteceu? Eu dividi esse triângulo em duas partes, certo? Sabendo que esse lado aqui de baixo inteirinho chama A, eu vou ter que fazer mais duas medidas, porque eu dividi ele no meio com a altura, né? Então, a altura aqui é o H, e eu vou fazer duas partes aqui, tá? Bom, essas duas partes também vão ter nome, tá? Então, eu vou fazer uma letra para dar nome a essas duas partes. Essa primeira parte, que é do lado B aqui, a daqui até essa ponta, eu vou chamar de N. Então, vou traçar uma reta aqui para indicar que é esse lado aqui referente a esse triângulo que eu formei, dividindo com a letra H, né? Com a altura. Então, daqui até essa ponta aqui, vai se chamar N, certo? Bom, desse outro lado, do lado C aqui, eu vou fazer outra reta até a altura aqui, né? Que formou outro triângulo. E vou chamar ela de M. Certo? Bom, pessoal, então a gente já entendeu que um triângulo, ele é formado por um triângulo grande, né? E dentro dele nós temos a altura. E essa altura divide esse triângulo em dois triângulos, né? Se eu repartir aqui, eu tenho outro triângulo, que é formado por uma altura, né? Por um lado e pelo outro, certo? Quando eu traço uma reta aqui, que é a altura, eu formo dois ângulos retos, que é daqui a aqui e desse lado outro ângulo reto, certo? Então, através desse triângulo, nós vamos conseguir fazer os exercícios. Então, tenham em mãos, porque eu vou mostrar agora para vocês as fórmulas, certo? Bom, aqui nós temos as fórmulas, tá? Que nós vamos utilizar. E nós temos 7 fórmulas, tá? Eu vou começar mostrando o exercício para vocês, porque através do exercício vocês vão conseguir entender cada fórmula dessa, tá? Primeiro exercício, tá? Exemplo 1. Determine as medidas de A. Quem que é o A? O A não é a parte de baixo aqui, pessoal? Não é esse lado inteirinho aqui? Então, o lado A, certo? Eles querem saber a medida.
AH, o que é o H? O H não é a altura? Tá. O que mais? O M, o que é o M? É esse pedacinho aqui, certo? E o que é o N? Esse outro pedacinho aqui. E aqui nós temos as fórmulas que nós usamos para encontrar cada letrinha dessa, certo? Para começar, pessoal, para nós resolvermos esse exercício aqui, a gente tem que saber quais os dados que nós temos. Então, aqui no caso, eu vou ter o lado C e o lado B. Então, eu tenho esses dois valores. Eu tenho o valor de C e o valor de B, tá? E eu quero saber o quê? Eu quero saber a letra A. Para eu achar a fórmula que eu vou usar, o que eu vou ter que perceber? Eu tenho que ter essas duas incógnitas, tá? Que é a letra C e a letra B, e só ficar de fora uma letra, que é o A que a gente quer descobrir. Então, qual dessas aqui vão ter a letra B e C? No caso, essa daqui vai ter. Só que aqui tem duas letras faltando, então já não dá, tem que faltar só uma letra. Aqui também, ó, aqui eu tenho a B e a C, só que vai faltar duas letras, certo? Que a gente não tem o valor dessas duas letras. Aqui também temos o C e o B, e vai faltar o valor dessas duas letras. E aqui? Ah, aqui vai dar certo, porque nós temos o valor de B e o valor de C, né? E queremos achar o valor de A. E só ficou uma letra sem o valor correto. Então, é isso mesmo. A gente tem que ter o valor de pelo menos... no caso aqui, como nós temos duas letras, nós temos que ter o valor de duas letras e só ficar uma sem o valor, que é o que a gente tem que descobrir. Então, no caso, a gente vai usar essa fórmula aqui, porque a gente tem que descobrir o A, né? Que ela quer saber o valor de A. E nós temos os dois valores de B e de C. Então, vamos começar. Qual que é os valores de B e C? Os valores de B e C é 4 e 3. Então, nós vamos colocar aqui nessa fórmula. A fórmula vai ser A ao quadrado é igual a B, quem que é B? 4 ao quadrado, mais, quem que é C? 3 ao quadrado, tá? Então, vamos lá. A ao quadrado a gente não sabe, vai ficar A ao quadrado mesmo. 4 ao quadrado, pessoal, é 16, mais 3 ao quadrado, que é igual a 9. 16 mais 9 é 25, então vai ficar A ao quadrado igual a 25, certo? Esse 2 que tá ao quadrado aqui, ele vai passar por esse lado aqui do igual como raiz quadrada. Então, vai ficar assim, ó. A é igual a raiz quadrada de 25. Quanto que é a raiz quadrada de 25, pessoal? É igual a 5. Então, a gente já descobriu que o A é igual a 5, certo? Então, pessoal, no lugar desse A aqui, vai ser 5, certo? Agora, o que nós temos que descobrir mais? A altura. Então, qual que são os valores que nós temos aqui agora? Temos o valor de C, temos o valor de B e temos o valor de A, que é igual a 5, né? E nós precisamos do valor do H. Então, qual fórmula que nós vamos usar? Que só falte o H para a gente achar o valor. No caso, nós vamos usar essa daqui. Por quê? Porque nós temos o valor de A, o valor de B e o valor de C. Só vai faltar o H. Lembrando que a gente só tem que usar a fórmula que faltar o valor de uma letra, certo, pessoal? Então, vamos lá. Nós vamos utilizar essa primeira aqui para descobrir o valor do H. Então, eu vou fazer aqui mesmo, tá? Então, vamos lá. O valor do A, a gente acabou de descobrir que é igual a 5. Então, vai ser 5 vezes H igual... Quanto que é B? B é 4. Vezes o C, que é 3. Então, vamos lá. O 5 vai ficar aqui quietinho mesmo, tá? Então, vai ficar igual quanto? 4 vezes 3. Então, vai ficar 5 vezes H igual a 12, né? Porque 4 vezes 3 é 12.
E esse 5 aqui que tá multiplicando, ele vai passar pro outro lado dividindo. Então, vai ficar H é igual a 12 dividido por 5. Gente, pode deixar em fração mesmo, não tem problema nenhum, tá bom? E agora, qual que é a próxima letra que nós vamos encontrar? É a letra M. Então, nós temos o valor do H, nós temos o valor do A, do B e do C. Então, qual fórmula que nós podemos usar? Nós podemos usar tanto essa daqui, por quê? Porque só falta o M, né? A gente tem o valor do C e temos o valor do A. Ou podemos usar essa daqui, essa maiorzinha aqui, né? Porque nós temos o valor do C, temos o valor do H e o valor do B. Qual que eu aconselho nós usarmos? Essa daqui. Por quê? Porque o H deu quebradinho, né? Então, nós usamos essa daqui para usar os números inteiros que nós temos, né? Qual que é o valor do C aqui? Vai ser 3. Então, vai ser 3 ao quadrado é igual. Qual que é o valor do A? É 5, não é? Então, vai ser igual a 5 vezes M. 3 ao quadrado é igual a 9, certo? E o 5? O 5 que tá aqui, ele vai passar dividindo, né? Porque ele tá multiplicando M, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar igual a 9 dividido por 5. Então, M é igual a 9 dividido por 5, certo? Agora, qual mais nós precisamos achar? A letra N. Qual que nós podemos usar? Nós podemos usar essa fórmula, né? Do H ao quadrado igual a M vezes N. Ou nós podemos usar essa daqui, porque a gente também tem o valor do B e do A, né? Eu aconselho usar essa daqui. Por quê? Porque nós não usamos nem o valor de M, nem o valor do H, que é o valor quebradinho, né? Então, vamos lá. Vamos usar esse B aqui. Então, vamos lá. Qual que é o valor do B? É 4, né? Então, vai ser 4 ao quadrado é igual a... Quem que é A? É 5 vezes N. Esse 4 ao quadrado vai ficar 16. 16 é igual a 5 vezes N. Esse 5 que tá multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 16 dividido por 5. N é igual a 16 por 5. Certo, pessoal?